senhor alguma vez conversou com o ex-presidente Lula a respeito desse tema? Não, ele não nos dava ousadia. E eu não tinha essa relação próxima com o presidente para ter esse tipo de diálogo com ele. Mas tinha muita informação, até porque eu sempre conversei com a maioria dos partidos políticos, com a classe política, e conheço a maioria dos empresários também que atuavam na Petrobras, até porque eu fui da casa. Certo. Qual que era o relacionamento do ex-presidente Lula com os empreiteiros que tinham obras na Petrobras? Tinha relação muito próxima, os recebia. Pela ordem, Excelência, nós estamos falando de 3 contratos celebrados com uma empreiteira. Então, contexto, eu vou colocar uma questão assim, existe uma dinâmica da audiência, as defesas vão poderem perguntar. Agora, se houver interferência da defesa toda hora na inquirição... Mas não é esse o objetivo, Excelência. Eu só gostaria de pedir que Vossa Excelência me ouvisse. Doutor, existe um contexto e essa pergunta está dentro desse contexto. Mas Vossa Excelência permite que eu faça uma ponderação sem ser interrompido? Gostaria de fazer uma questão de ordem. Quando nós pedimos a produção de provas a Vossa Excelência foi muito claro e enfático ao dizer que a acusação se restringia a 3 contratos. E esses 3 contratos envolvem uma empresa. Pediu a cópia de todas as atas de licitações dos contratos da Petrobras em 13 anos. É diferente do Ministério Público fazer uma pergunta para testemunha no momento. Excelência, nós então pedimos... doutor, essa questão, é que eu gostaria de, pelo menos, poder fazer as minhas ponderações sem que Vossa Excelência interferisse. Antes de eu... A defesa pode fazer as ponderações no momento próprio. Agora nós estamos ouvindo testemunha e a palavra está com o Ministério Público. Mas é uma questão de ordem, Excelência. Vossa Excelência tem que me ouvir. A defesa, pelo jeito, vai ficar levantando questão de ordem a cada 2 minutos. Não é essa a questão. É inapropriado, doutor. Está tumultuando a audiência. Pode ser inapropriado, mas é perfeitamente jurídico. Estão tumultuando a audiência. Porque o juiz preside, o regime é presidencialista, mas o juiz não é o dono do processo. Certo, mas então aqui os limites são a lei. A lei é a medida de todas as coisas. E a lei do processo disciplina esta audiência. A defesa tem direito de fazer uso da palavra pela ordem para arguir questão de ordem. Ou, se Vossa Excelência quiser eliminar a defesa, e eu imaginei que isso já tivesse sido sepultado em 1945 pelos aliados, e vejo que ressurge aqui nesta região agrícola do nosso país. Se Vossa Excelência quiser suprimir a defesa, então eu acho que não há necessidade nenhuma de nós continuarmos nessa audiência. Doutor, a defesa está tumultuando a audiência, levantando questão de ordem atrás de questão de ordem, não permitindo aqui que o Ministério Público produza a prova. Tanto o Ministério Público tem direito a produzir a prova como a defesa. Vossa Excelência me permite? Não, doutor. Na verdade, o que nós estamos tentando impedir é o induzimento da resposta. Na verdade, o que nós estamos querendo impedir é que o doutor promotor faça perguntas que não têm relação com a causa. Não tem relação com a causa. A causa está limitada doutor, a 3 contratos. Essa questão já foi apreciada, há um contexto, o juiz está permitindo. Mas o contexto, qual é o contexto? Só existe na cabeça de Vossa Excelência. Que contexto é esse? O contexto para nós é a denúncia. Doutor, o contexto é a denúncia. Então está não indeferido. é aquele que existe na cabeça de Vossa Excelência. O contexto é a denúncia. Doutor, nós pedimos que o Ministério Público se mantenha, portanto, no objeto da denúncia. Tá, então entendi a questão, está indeferido, existe um contexto. Pode prosseguir. É que houve um equívoco só. Não, doutor, aí não é possível que nós continuemos com essa audiência com a defesa adotando esse comportamento adequado. Eu gostaria só de ser ouvido, porque cada vez que eu começo a falar. O seu colega já falou. Não, mas é que Vossa Excelência. Tem mais alguma coisa? A dizer? Tenho. Excelência, Vossa Excelência disse que eu pedi a ata dos últimos 13 anos. É verdade. Só que nós pedimos também provas periciais que foram indeferidos justamente sob o fundamento de que a ação se limita a 3 contratos. Então, eu peço que o doutor coloque por escrito e peço a reconsideração dessa prova apropriadamente, nós podemos prosseguir ouvindo a testemunha, certo? As perguntas da acusação. Público inquirição da testemunha Delcídio do Amaral Gomes. Certo. Como que era o relacionamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os empreiteiros que tinham obras na Petrobras? Ele tinha um bom relacionamento com a grande maioria dos empresários, ou dos grandes empresários que faziam obra na Petrobras. Especificamente em relação à OS e o senhor Léo Pinheiro, como que era essa interlocução? Um relacionamento muito próximo. O Léo era uma pessoa que conversava sistematicamente com o presidente Lula. O seu Agenor Franklin Magalhães? Esses eu não conheço.
Eu conheço o Léo Pinheiro. Sim. Certo. Nesse relacionamento próximo do ex-presidente com o Léo Pinheiro, envolveu algum pagamento de vantagens? O senhor se utilizou no depoimento seu, dizendo que uma reforma do sítio de Atibaia teria sido contraprestação pelo conjunto da obra. O que o senhor quis dizer com essa expressão? Na verdade, eu acompanhei, primeiro nunca fui nesse sítio, não conheço esse sítio, mas ele era bastante frequentado por pessoas mais próximas do presidente Lula. E ao que me consta, esse sítio era, inclusive, convidados que passavam os finais de semana nesse sítio, sempre identificaram esse sítio como sendo do ex-presidente. E com relação especificamente a esse tema, onde é que eu tive informações sobre essas obras do sítio? Através do Zé Carlos Bunlai. Zé Carlos Bunlai, só para deixar claro, doutor Moro, ele é do meu estado, é nascido na minha cidade. As nossas famílias são famílias que sempre conviveram muito proximamente. E numa das conversas que tive com o doutor Zé Carlos Bunlai, ele me relatou sobre as reformas desse sítio. E que estava aliviado, porque tinha contratado arquiteto, engenheiro, assim por diante, mas aí ele sobreveio a uma orientação de que ele sairia do processo porque a OAS faria essa obra do sítio e dentro do prazo estabelecido ou prazo desejado. Então, essa história do sítio eu conheço dessa maneira. Quem ia fazer inicialmente era o Zé Carlos Bunlai, e depois ele saiu do processo porque a OAS assumiu esse compromisso. Excelência, há um inquérito que trata especificamente da questão relacionada a essa propriedade. Ao que me consta, posso ter lido errado a denúncia. Ao que me consta, a discussão aqui diz respeito a um outro imóvel. Então, se nós estamos instruindo o inquérito policial, nós temos que, então, esclarecer isso. Tá, essa foi a defesa, então, do ex-presidente. Eu peço para seguir, não entrar mais nessa questão do sítio, doutor. A defesa gostaria de pedir a Vossa Excelência que eliminasse a menção ao sítio, porque o sítio não tem nada a ver com o objeto dessa denúncia. É gratuita, doutor, essa referência, como foi gratuita a pergunta do ilustre promotor. Tá, eu indefiro porque existe um contexto, doutor. Não, o contexto só existe na cabeça de Vossa Excelência. Não está na denúncia. Está na página 37 da denúncia, doutor. Não, esse contexto esse depoimento está na página 37. O contexto é uma palavra para nós. Contexto e vantagens indevidas recebidas pelo ex-presidente como contraprestação pelos benefícios. Esse contexto é uma palavra. Perguntas pela defesa. Eu que convivi com vários presidentes, o presidente Lula tinha uma assiduidade de reunião com diretores da Petrobras muito maior do que qualquer outro presidente. Assiduidade é uma coisa. Eu quero saber o seguinte: se o senhor tem prova de que nessas reuniões foi falado algo relacionado a ilícitos na Petrobras? Primeiro, não participava dessas reuniões. Agora, segundo, todos sabiam muito bem o papel que iam cumprir dentro da diretoria da Petrobras. O senhor não participava, o senhor não tem provas, e o senhor disse só que todos tinham conhecimento. O senhor não tem nada para provar isso que o senhor está dizendo? Está aí a Lava Jato, as informações todas. Quando eu fiz meu depoimento, eu disse: o meu depoimento é um depoimento de político. Eu não tenho planilha, não tenho. Eu tenho os fatos de alguém que foi líder do governo, que participava ativamente do dia a dia do Congresso e que conversava não só com a maioria dos partidos, mas conversava com os diretores, com a própria nomenclatura da Petrobras. Portanto, se não me contassem as conversas de Palácio do Planalto, eu sabia por outras vias sempre. E a Lava Jato está provando isso. O senhor tem alguma prova de que o ex-presidente Lula é proprietário do apartamento 164A do edifício Solares, no Guarujá? Não, isso me foi perguntado, essa questão desse prédio, desse edifício, eu nunca tive nenhuma informação e nunca fui instado a fazer nenhum tipo de comentário nesse sentido.
Então o senhor não conhece e não tem provas de nada? Prédio? É. Não, nunca conversei sobre esse assunto. Não, a pergunta é que... Não tenho. Já respondi. Excelência, na verdade, a forma como vai estar documentada, não só Vossa Excelência vai analisar, mas outros julgadores também. Então eu quero que fique bem esclarecido nos autos qual era a relação da testemunha com esse, em relação a esse imóvel. Respondeu Então, mais de uma vez. Então a próxima pergunta qual seria? Eu gostaria de que fosse respondido objetivamente se ele tem alguma prova de Ele que... já respondeu, doutor, que ele não conhece esses fatos. Não foi isso que o senhor respondeu? Absolutamente, no meu próprio depoimento para o Ministério Público, isso me foi perguntado, está claro, está Então, escrito. Próxima pergunta, doutor, ou ainda tem dúvidas sobre essa? Não, Então, vamos continua a minha questão. A testemunha disse, no depoimento aqui prestado nesta data, que o ex-presidente Lula tinha relacionamento próximo com o Léo Pinheiro e com outros empreiteiros. A testemunha tem prova disso? A prova são os empresários e o nível de relacionamento que eles tinham. E eu mesmo, por diversas vezes, encontrei o presidente Lula e ele ia se encontrar com empresários também que estavam aguardando. Então, isso é um trabalho, só ter uma secretária organizada para verificar as agendas, os encontros. Isso é facílimo de se levantar. Não preciso da receita. Eu gostaria que as perguntas fossem respondidas objetivamente. Acho que a pergunta tem que ser formulada da seguinte forma, doutor. O senhor esteve juntamente com o senhor Lula e com o senhor Léo Pinheiro? Com nenhum, não. Com Léo, não. Com nenhum empresário. Se fizer uma pergunta objetiva, isso, a gente responde facilmente. Pois não. Vossa Excelência usou durante o depoimento algumas expressões afirmou isto é inegável e as outras expressões da mesma natureza, mas não apresentou prova. Então eu pergunto, essa consideração, isso é inegável, é uma consideração de alguém que obteve benefícios da delação ou de alguém que tem provas do que está afirmando? É de alguém que é líder do governo e que sabia muito bem o que acontecia no dia a dia. Pergunta o senhor tem sido frequentemente solicitado para complementar a sua delação premiada através de novos depoimentos conforme vão surgindo as necessidades acusatórias? Então eu respondo para o senhor claramente, eu não me lembro exatamente porque até agora todos os depoimentos que eu tenho dado são depoimentos em cima da minha colaboração. Todos eles. A pergunta não é essa, senador. A pergunta é se o senhor tem sido recorrentemente solicitado. Se o senhor olhar todos os depoimentos que eu fiz pós a minha colaboração, é a mesma coisa e não um acréscimo, uma ampliação. Acho que a pergunta do defensor é, o senhor tem prestado depoimento? Tenho, sempre. Com que frequência? Obrigado, excelência. Obrigado. Com que frequência? Um depoimento por mês ou 2 depoimentos por mês. Esse mês, por exemplo, eu tenho mais depoimentos. Mas normalmente uma média de 1 a 2 depoimentos por mês. E como é que são solicitados esses depoimentos? É como se diz no jargão das defesas, à la carte? Ou seja, é apresentado um nome e o senhor é convidado a depor sobre esse nome e esse tema? Não. É em cima o guia é a minha colaboração. Sempre foi. O senhor, neste mês de outubro, último passado, o senhor foi chamado para, por exemplo, prestar novos depoimentos acerca do ex-ministro Palocci? Fui chamado até em função da minha colaboração também. Isso depois já de iniciada a ação penal contra ele, o senhor foi chamado. E o que é que foi perguntado ao senhor? Simplesmente a confirma. Doutor, aí realmente é outra. Eu não estou produzindo prova para os outros autos. Eu estou querendo colocar à calva o critério segundo o qual são obtidas essas colaborações. Na medida em que a prova se mostra fraca,
se chama um colaborador de plantão para cobrir a deficiência, a anemia probatória da acusação. Esse é um argumento, doutor. Não é um argumento, é uma pergunta, Excelência. É uma pergunta. Está indeferida, doutor. Está indeferida a pergunta, Excelência. Vossa Excelência não indeferiu nenhuma pergunta do Ministério Público. Observo desde já esta quebra da par condicio, não é? E este viés, obviamente, inclinatório para a tese acusatória, que, aliás, vem sendo sustentado notoriamente. Para os argumentos nas alegações finais. Vossa Excelência não precisa me dizer quando é que eu vou deduzi-los, porque eu sei perfeitamente. Tá. Então, muito obrigado pela sugestão, mas dispenso. Então, eu pergunto a Vossa Senhoria, eminente senador Leocídio, consta que, em decorrência desta pergunta que eu quis fazer, mas que fui impedido pelo juízo, consta que o senhor é conhecido aí como o delator de plantão. O senhor tem conhecimento disso? Olha, eu não sou delator de plantão. Eu cumpro o que a justiça determina. E a justiça tem me convocado para depoimentos, eu tenho prestado depoimentos, e que são baseados em cima da minha colaboração. Agora, se eu sou um delator de plantão, é a primeira vez que eu ouço isso. Bom, a minha pergunta é essa, se o senhor tinha conhecimento. Absolutamente não. Muito bem. O senhor, a respeito, e aqui eu vou encerrando a minha reindagação, a respeito do tema probando, a respeito do que efetivamente se perquire nestes autos. Apartamento triplex do edifício Solares, na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo. Não é? Eu perguntaria a Vossa Senhoria o seguinte: Vossa Senhoria não sabe nada a respeito deste apartamento, benesses supostamente conferidas ao ex-presidente da República? Não é de ouvir dizer, de conhecimento pessoal. Aí, doutor, é o seguinte, já foi perguntado pelo seu colega, eu pediria que não repetisse as perguntas, coordenasse então as perguntas entre os seus, já estão coordenadas, Excelência. A pergunta é essa, por favor, não impeça a testemunha de responder. Não, por deferência eu vou permitir, mas já foi perguntado pelo seu colega. Agradeço a deferência de Vossa Excelência e o direito amplo de defesa constitucional se sente homenageado por esse juízo. Por favor. Conhecimento pessoal. Como eu disse na minha colaboração e respondi anteriormente, como o doutor Moro acabou de dizer, eu não tive nenhuma informação sobre muito obrigado. Isso e deixei muito claro na colaboração. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma? Doutor Paulo Roberto Costa, como o doutor Batóquio falou, Vossa Senhoria tem uma brilhante carreira na Petrobras e, como sabe, Vossa Senhoria, o ex-presidente Lula é acusado de corrupção passiva. E essa ação imputada, quer dizer, são várias ações que a denúncia imputa. Então, eu quero lhe perguntar sobre essas ações. Vossa Senhoria era um diretor da Petrobras, diretor de serviços, não? De abastecimento. E tinha um contato muito estreito, evidentemente, com a direção da Petrobras, com o presidente da Petrobras, enfim, com todas as atividades da Petrobras. Então, a pergunta é, se Vossa Senhoria tem conhecimento, e se tem conhecimento, nesse caso, eu vou querer que o senhor explique como tem conhecimento, que o ex-presidente Lula solicitou vantagem indevida em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. Muito bem. Se também na mesma direção, se Vossa Senhoria tem conhecimento de que o ex-presidente Lula aceitou promessa de vantagem indevida também em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. E ainda nessa situação, a terceira pergunta é, se Vossa Senhoria tem conhecimento, e nesse caso se tem, quer dizer, gostaria que Vossa Senhoria explicasse que o presidente Lula recebeu vantagem indevida em razão do cargo. Não tenho esse conhecimento. Não tem conhecimento. Não. Eu teria duas perguntas complementares que também interessam os advogados do Léo Pinheiro e do Agenor Medeiros, mas que interessam também a defesa do ex-presidente Lula. Por isso podem complementar essa pergunta. Se Vossa Senhoria tem conhecimento de que a OAS, por seus executivos, Léo Pinheiro e Agenor Medeiros, ou
teria oferecido vantagem indevida em razão do cargo ao ex-presidente Lula? Não tenho esse conhecimento. E a última pergunta. Se Vossa Senhoria tem conhecimento de que os executivos Léo Pinheiro e ou Agenor Medeiros, executivos da OAS, teriam prometido vantagem indevida em razão do cargo ao ex-presidente Lula? Não tenho esse conhecimento. Muito obrigado. Tribunal 504-65-12-94, depoimento do Sr. Dalton dos Santos Avancini. O senhor alguma vez fez pagamentos de vantagens indevidas ao ex-presidente Lula? Não. O senhor tem alguma prova ou sabe se o ex-presidente Lula é dono, proprietário de um apartamento número 164A no edifício Solares, no Guarujá? Não tenho nenhuma informação sobre isso. Então, nessa sessão penal 504-65-12-94, depoimento do Sr. Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. O senhor é colaborador apenas no Brasil ou no exterior também? Eu não sei se eu posso responder essa pergunta. Tem um acordo O senhor está sob o dever. de confidencialidade? Dava ao defensor? Ou... A testemunha está depondo sobre fatos. Autorização de quem? De Do quem? Estado estrangeiro? Se tem um acordo de confidencialidade, não sabe os reflexos jurídicos. Não, mas isso. Uma eventual afirmação dele. Vossa Excelência, ele tem o dever de dizer a verdade. Certo. Mas se existe um acordo... Eu não sei se reconheço tem a um soberania acordo. dos Estados Unidos no nosso país, nem na nossa justiça. Eu também não reconheço, doutor, mas acontece que a gente tem que se preocupar com os reflexos jurídicos para a testemunha aqui. Certo? Eu insisto na pergunta porque primeiro que não tem nenhuma demonstração dessa situação. Existe uma dúvida. Está indeferido até porque, doutor, a relevância disso me escapa também. Uma pergunta. Viajou aos Estados Unidos? Não. O passaporte estava apreendido. O senhor pode dizer quando o senhor começou a fazer a colaboração nos Estados Unidos? Não, isso está indeferido também, doutor, na mesma linha. Viajou aos Estados Unidos? A testemunha pode dizer se viajou aos Estados Unidos para esta finalidade? Não, ele está indeferido também. Se viajou simplesmente. A testemunha pode informar se viajou, se fez viagens ao exterior? O senhor fez viagem aos Estados Unidos? O senhor pode responder. Fiz várias. O senhor tinha passaporte para fazer essas viagens? Tinha, senhor. O seu passaporte não estava apreendido? Não, senhor. Quando o senhor fez essas viagens? Fiz diversas viagens aos Estados Unidos. O senhor pode, nos últimos 90 dias, o senhor pode dizer quantas foram? Não foi. Este ano não foi nenhuma vez. Então o senhor foi o ano passado. Sim, O senhor senhor. pode citar quantas vezes o senhor foi? Talvez 4 ou 5 vezes. Em todas elas o senhor estava na posse do passaporte. Sim, senhor. Alguma vez pagou vantagens indevidas ao ex-presidente Lula? Não, senhor. O senhor sabe dizer se o senhor tem conhecimento se este consórcio Compar pagou alguma vantagem indevida ao ex-presidente Lula? Não sei. O senhor sabe ou tem provas de que o ex-presidente Lula tem alguma relação com o apartamento 164A do edifício Solares, no Guarujá? Não tenho a menor ideia. Então, nessa ação penal 504-65-12-94, depoimento do Sr. Eduardo Emiliano Leite. O senhor firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Também firmou ou está firmando com os Estados Unidos, com algum órgão nos Estados Unidos?
Não, ainda não. O senhor ainda não significa o quê? Que eu posso vir a firmar, mas hoje eu não tenho nada firmado com o governo americano. O senhor está em negociação? Também não. Eu fui procurado pelo governo americano no intuito de buscar um interesse e entendimento das partes. Qual foi o órgão que procurou o senhor? DOJ. E o senhor comunicou isso ao Ministério Público ou ao juízo sobre... Com certeza, isso foi partilhado junto ao Ministério Público. A quem especificamente o senhor comunicou? Não sei, meus advogados que podem me informar. E ao Ministério Público e ao juízo? Não sei lhe dizer, quem pode me informar é meu advogado. Em que status estão essas tratativas? Do mesmo jeito que elas começaram. Na verdade, foi uma busca do governo americano através da força-tarefa, no qual nós somos procurados para saber o intuito, o interesse em haver um partilhamento ou da gente participar de um processo lá. Essa demanda veio através da força-tarefa. Essas perguntas já foram indeferidas. Essa demanda relativas dos Estados Unidos veio através da força-tarefa. Colaboração do exterior. Não sei, eu nunca sou procurado. Só um minuto. Pode repetir a pergunta? É que a outra testemunha disse que não ia responder, que não sentiu segura. A testemunha está respondendo. E o defensor dela está aqui presente, né? Então, se tiver algum óbice, imagino que vai ser... Não sei Essa porque... objeção não tem relação nenhuma com os autos, excelência. Puxa vida, se isso não tem relação alguma com os autos... O acordo com os Estados Unidos, qual que é a relevância? Vamos ver. Eu não sou obrigado a adiantar, Vossa Excelência, a estratégia de defesa. Certo. Pode repetir a pergunta, doutor? Eu gostaria de saber se... o senhor já disse que comunicou a Força-Tarefa, enfim, o Ministério Público Federal. Gostaria de consertar. O procedimento eu não tenho domínio. O procedimento, quem tem domínio é meu advogado. Perfeito. Eu entendo que isso deve ter havido uma comunicação. Perfeito. De que forma o senhor recebeu esse contato do governo americano? Diretamente dos agentes americanos ou foi através de algum agente público brasileiro? No meu caso, foi através do meu advogado. E o seu advogado disse ao senhor como é que chegou a ele? Não. O senhor não perguntou nada? Não, especificamente assim. O senhor começou a negociar sem saber como veio... Não sei nada, eu li um termo que me foi oferecido. Um termo, uma proposta de colaboração? Exato. E o senhor sabe dizer quais são os termos dessa proposta de colaboração? Não, eram genéricos, eu não sei lhe precisar a época. Me foi trazido, era um termo genérico no qual se havia disposição em vir a colaborar com a justiça americana no caso de apuração, alguma coisa nesse sentido. E o senhor ainda não decidiu se vai colaborar ou não com a justiça americana? Não. O senhor fez ou organizou ou gestionou algum pagamento de vantagem devida ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Não, que eu saiba, não. Pagava ao operador. O destino que o operador dava eu desconhecia. Mas o senhor, alguma vez foi mencionado que não, era dirigido? Para mim, não. O senhor conhece, tem alguma prova de que o ex-presidente Lula seja proprietário do apartamento 164A no condomínio Solares, no Guarujá? Desconheço o assunto. Então, nesse processo, 504-6512-94, retomado o depoimento do senhor Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, para perguntas sobre fatos pela defesa de Luiz Inácio e, igualmente, de Marisa. Encerrar por aqui, não sem antes colocar uma ou duas indagações a mais, e agradeço a fidalguia e a gentileza com que me respondeu. O senhor disse que nada, absolutamente nada, rigorosamente nada, sabe sobre o assunto OAS e apartamento, é isso? É verdade. Eu conheci o senhor Léo Pinheiro agora, é meu companheiro de carceragem na Polícia Federal. Conheci agora. Muito bem. Então eu agradeço. Eu quero saber se a testemunha Pedro Correia
tem conhecimento de que o presidente Lula, pessoalmente, solicitou vantagem indevida? Não, ele nunca solicitou vantagem indevida Muito nenhum bem, de é nós. isso que eu queria saber. Se ele aceitou promessa de vantagem? Não tem conhecimento. Então, na ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho. O senhor conhece, já esteve num apartamento 164A no condomínio Solares do Guarujá? Não. O senhor sabe alguma coisa em relação a esse imóvel? Não. Então, nessa ação penal 504-65-12, depoimento do senhor Nestor Kunak Cerveró. O senhor também está fazendo colaboração com outro país ou só com o Ministério Público? Excelência, só uma questão de ordem. No microfone, doutora. Pode alcançar, por gentileza, o microfone. Obrigada. Excelência, só uma questão de ordem. Com relação à pergunta sobre acordo com outros países, da mesma forma como é feito no Brasil, é feito um termo de confidencialidade. Dessa forma, ele não pode prestar, nem dizer se tem acordo ou não. Então, eu peço que Vossa Excelência indefira essas perguntas. Não vou indeferir as perguntas, não, mas ele pode se recusar a responder. Certo? Então, bom, então, por favor, desculpe. na verdade, a minha pergunta é se o senhor está fazendo, fez acordo de colaboração em outro país. Como a minha advogada falou, isso envolve uma questão de sigilo. Quer dizer, e aí é muito sensível isso. Então, eu vou seguindo uma forma, o juiz me permitiu, eu não vou responder a essa, para não quebrar a regra de sigilo. A consulta, eu não vou louvo o trabalho da nobre advogada, mas a testemunha não é... Qual é a pergunta, doutor? Minha pergunta... O César já respondeu. O senhor tem viajado para o exterior? Não. Eu não posso nem viajar para fora de casa. Para vir aqui hoje, eu tenho que ter uma autorização do juiz Moro para me deslocar. Para ir no médico, amanhã eu tenho que visitar minha filha, que está internado numa clínica psiquiátrica. Então, para qualquer tipo de movimentação, eu tenho que pedir autorização. Então, muito menos, eu não saio nem de casa. O senhor recebeu ou vem recebendo visitas de autoridades de outros países, agentes de outros países? Eu vou continuar mantendo a minha posição em termos de sigilo. O senhor pode dizer com quantos países o senhor está fazendo ou negociando colaboração? Eu permaneço na minha linha de resposta. O senhor pode me dizer quais são os fatos envolvidos nesses acordos ou nesse acordo de colaboração que o senhor está fazendo com outro ou outros países? Por uma questão de coerência, que eu já não estou respondendo. A questão de sigilo, não vou responder essa pergunta também. O senhor pode me dizer se os fatos que foram objeto das perguntas feitas pela doutora Procuradora da República são objeto desses acordos ou desse acordo que o senhor está fazendo com outros países? Coerentemente, eu também não vou responder. O senhor pode me dizer se nesse acordo ou nesses acordos que o senhor está fazendo com outros países há participação do Ministério Público ou de outra autoridade brasileira? Sigo a mesma linha, doutor. O senhor pode me dizer se em algum momento o Ministério da Justiça foi envolvido nesse acordo ou nesses acordos que o senhor está negociando ou negociou com outros países? Doutor, de novo, qualquer tipo de resposta que eu fizer nesse sentido, que eu envolve a minha mesma linha de raciocínio, a mesma linha de não responder. O senhor pode me dizer se esse acordo ou esses acordos que o senhor está fazendo com outros países são restritos à área penal ou se tem alguma questão indenizatória envolvida?
também não vou responder. O senhor pode me dizer se a negociação desse acordo ou desses acordos ocorreu simultaneamente à negociação da sua delação no Brasil? De novo, não vou responder. O senhor pode me dizer se esse acordo ou esses acordos que o senhor está ou fez com outros países já estão concluídos ou ainda estão em fase de negociação? Mesma resposta. Eu não... O senhor pode me dizer se o senhor prestou depoimentos sobre fatos relacionados à Lava Jato nesse acordo, nesses acordos que o senhor fez com outros países? Doutor, não vou responder. Excelência, sem prejuízo de compreender, enfim, a orientação jurídica dada pela nobre advogada do Dr. Nestor Severo, nós temos mais uma vez aqui um impasse, porque o senhor aceitou ouvir o Dr. Nestor como testemunha e dessa forma, após responder às questões do Ministério Público Federal, ele tem a obrigação de responder às perguntas da defesa. Esta situação de testemunha que está sendo desobrigada de responder perguntas da defesa sem previsão legal, evidentemente que prejudica o trabalho da defesa, implica cerceamento, até porque, como Vossa Excelência percebeu, há fatos relevantes que foram perguntados aqui que dizem respeito aos fatos debatidos nessa ação penal e a situação de conflito do Dr. Nestor Severo em relação ao depoimento que ele está prestando aqui. Então, diante dessa situação, eu peço a Vossa Excelência que reconsidere a posição dele. Eu peço que Vossa Excelência ou me permita fazer as perguntas com a necessidade da resposta, ou então que haja uma revisão. Não, doutor, aí a questão já foi também objeto, a orientação dos advogados, eles, não sei se tem ou não tem um acordo que está sendo negociado, e se ele revelar isso, pode gerar prejuízos para ele perante outra jurisdição. Do outro lado, com todo respeito, mas essa linha de indagação, a relevância disso me escapa completamente, salvo aquela, talvez, tese de que isso é alguma coisa, um plano para colher aqui as reservas de petróleo do Brasil, coisa parecida. Enfim, doutor, é indeferido. Eu, na verdade, Vossa Excelência deve saber que existe todo um regramento para coleta, enfim, de colaboração com outros estados. O Brasil, inclusive, assinou tratados internacionais que estabelecem procedimentos. Bem, doutor, mas para esse processo, o que está sendo discutido aqui é essa acusação. Nós não estamos cuidando do processo lá nos Estados Unidos. Então, se é que há alguma coisa disso, se houver alguma invalidade lá nos Estados Unidos, certamente as cortes americanas vão se preocupar com isso. Agora, acho que nós temos que se preocupar aqui com a acusação feita ao seu cliente, que não tem nenhuma relação com esses fatos. Sim, Excelência, mas Vossa Excelência há de compreender que a questão da validade da prova é uma matéria que a defesa precisa discutir. A prova que foi colhida é a prova que foi colhida no acordo de colaboração feito no Brasil e os depoimentos que ele prestou em juízo. Então, a minha sugestão é que a defesa faça questionamento sobre fatos que tenham relevância para essa acusação e não sobre processos supostos e eventuais dos Estados Unidos que não tem nenhuma relação com a acusação feita contra o seu cliente nesse processo. Eu registro. Então, está indeferido. Tudo bem, eu peço para seguir as perguntas seguintes. Eu registro que eu não concordo com o juízo, mas vou prosseguir sem prejuízo de uma eventual nulidade da prova. Perfeito, doutor. O doutor alegue no momento apropriado. Perfeito. Tem alguma prova de que nesses contratos houve pagamento de vantagem indevida para alguém? Não tenho prova, não tenho nem informação. O senhor conhece um apartamento 164A do condomínio Solares, no Guarujá? Eu não conheço nem o Guarujá. O senhor sabe se esse apartamento tem alguma relação com o ex-presidente Lula? Não tinha nenhuma informação. A informação que eu tenho é da mídia, não tenho. Não, o senhor não tem conhecimento nenhum. Prova nenhuma? Não.